A gente falou que hoje a questão monetária, financeira, econômica não é mais tão decisiva quanto já foi. Ok. Aí você falou, tem uma série de questões aí comportamentais que estão adquirindo um protagonismo. Nesse aspecto, o quão pra gente é producente sermos progressistas? No sentido comportamental, no sentido da gente dizer que a guerra às drogas está dando errado, no sentido da gente dizer que as mulheres têm direito de abortar se sim ela quiser. Questões que são difíceis para uma sociedade conservadora, para a gente dizer que os casais homoafetivos têm o direito de ter um casamento. Ter um filho. E ter um filho e poder... me parece que se a questão comportamental está tomando um protagonismo cada vez maior dentro de um país absolutamente conservador, que lutar por essas coisas pode ser justamente o que nos leve às derrotas, ou não. Esse é um argumento muito, muito utilizado em eleições, por exemplo. Foi utilizado esse argumento no ano passado na eleição em São Paulo. No segundo turno entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, parte do campo progressista avaliava que Guilherme Boulos tinha de fazer uma campanha mais ao centro. E é engraçado porque é sempre a esquerda que precisa fazer uma campanha mais ao centro, não é a direita. A direita parece que é a dominante, velho. A esquerda que precisa fazer sempre mais concessões em um processo eleitoral, justamente por características da sociedade brasileira e da forma como se estrutura o poder político no Brasil. Só para te cortar, desculpa, eu vi alguém dizer, alguém que veio aqui, eu não vou lembrar quem, que disse que não existe polarização no país. Por quê? Porque a direita é a extrema-direita e a gente está cada vez indo mais para o centro. Para existir polarização, a gente tinha que radicalizar mais. Coisa que de fato não está acontecendo. Essa é uma avaliação corrente em parte da esquerda. E isso entra naquilo que dissemos há pouco sobre como o governo Lula, um presidente de esquerda, não tem condições de aplicar um programa de fato de esquerda. Porque pense o seguinte, se o governo Lula edita uma medida provisória, para quem não sabe, pode ser uma espécie de decreto, é assinada pelo presidente da República e entra em vigor imediatamente. Mas ela tem de ser chancelada pelo Congresso, senão ela perde validade. Então, uma medida provisória precisa da aprovação do Congresso. Um projeto de lei precisa da aprovação do Congresso. Uma proposta de emenda à Constituição precisa da proposta do aval do Congresso. Se o presidente Lula ou o governo Lula emite um decreto, como por exemplo fez no caso do reajuste do IOF, ele entra em vigor imediatamente, mas o Congresso pode apresentar um projeto de decreto legislativo e anular esse decreto, que é o que ameaça fazer agora. Então, é muito difícil imaginar como um governo que não construiu uma base parlamentar, e aí nós temos, sim, essa característica de ser um Congresso Nacional muito mais à direita, e também uma falha do governo na sua articulação política, isso é fato, o governo foi muito mal na articulação política, na relação com o Congresso Nacional, cometeu muitos erros nesse processo ao longo desses 2 anos do mandato de Lula III, mas para qualquer mudança de impacto é necessário o aval do Congresso Nacional, numa situação muito desfavorável, muito desfavorável. Vivemos um período, nos aproximamos de um ano eleitoral e vemos muitos partidos do que se convencionou chamar de centrão, muito mais próximos de entregar os seus cargos e de partir para a oposição declarada do que propriamente dobrar a aposta na defesa do governo. É um cenário muito complexo, é um cenário extremamente delicado e à medida que a eleição se aproxima, isso se agudiza ainda mais. Qual que é o cenário que você prevê para essa eleição? Bom, hoje, assim. Pergunta difícil, né? Porque você vê um favorito? Ainda tem muito tempo até lá, né? Inclusive, o Felipe, você me mandou uma matéria hoje dizendo que o bolsonarismo vai colocar o Eduardo. O nome do Eduardo aí nessa... Enfim, como é que você vê hoje o cenário político e a tendência que você espera para daqui um ano? O presidente Lula, se for candidato, chegará ao segundo turno. Isso é um fato, porque ele parte de um piso de pelo menos 20%, 25%, ele estará no segundo turno. Não se sabe contra quem. E essa é a grande dúvida da eleição, porque a direita tem vários potenciais candidatos, governadores, por exemplo, Ronaldo Caiado, de Goiás, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, Romeu Zema, de Minas Gerais. Tarcísio. E Tarcísio de Freitas, de São Paulo.
Nós dissemos que o presidente Lula foi eleito em 2022 em uma frente ampla. E havia muito aquele discurso em defesa da democracia. Uhum. Que estava em risco, né? Evidentemente. E com tudo isso, quase, por muito pouco, Jair Bolsonaro não foi reeleito. É possível formar uma frente ampla contra Tarcísio de Freitas? Contra Ronaldo Caiado? Contra Eduardo Leite? É muito mais difícil. Se o candidato da direita e da extrema-direita for Eduardo Bolsonaro, torna-se mais simples falar em frente ampla. Mas ainda assim, é tudo muito incipiente. A tendência é que Jair Bolsonaro, inelegível, mantenha sua candidatura o máximo de tempo possível. Porque ele precisa dessa boia de salvação política. Ele sabe o Lula fez isso, né? Fez isso. O Ciro Gomes tem aquele discurso de que saiu fora porque não queria participar desse teatro e que não sei o quê. Em 18, né? Mas todo mundo sabia que o Lula não ia ser candidato, mas ele se manteve até chegar aos 45 do segundo tempo e lançar o Haddad. Por processos que 3 anos depois foram anulados pelo Supremo Tribunal Federal pela incompetência da Justiça de Curitiba e pela suspeição do então juiz Sérgio Moro. Então a bola está no campo da direita neste momento, porque a esquerda não tem alternativa competitiva a não ser Lula. Se ele tiver saúde, se ele tiver condições físicas de ser candidato à reeleição, ele será. Não existe outra opção.